o arcanjo, e ele vem me ajudar. E aí então eu vim. Mas isso é interessante, né, pastor? Porque estamos falando de... Existe todo um reinado, uma hierarquia no mundo espiritual que reflete aqui. O rei da Pérsia, ou seja, ele tem um domínio espiritual numa região, correto? Sim, você tem um principado em cada país. Até hoje em dia. Até hoje. Tipo, na América do Sul, no Brasil No Brasil existe você tem um principado. que meio São os que poderes. domina aqui. É organizadíssimo. Satanás, ele no seu império, ele não tirou, vamos dizer assim, a hierarquia que existia no mundo espiritual que Deus criou. Então existem impérios demoníacos para cuidar de cada país ou região. Sim. Assim como áreas específicas, né? Por exemplo, se principados ele tem controle sobre, por exemplo, uma determinada nação, você tem potestades que atuam em áreas específicas. Por exemplo, mídia. Eles são principados do ar. Eu não tenho dúvida. Por que hoje televisão, mídia, internet é uma coisa tão tremenda? Ô Vilela, eu não sei se você vai acreditar, porque é uma coisa assim que é uma experiência que eu tenho. Tá. Toda vez que eu vou fazer uma live em que eu vou falar do anticristo, toda vez, alguma coisa acontece na internet. E vai dar problema aqui hoje, então. Não, Mas já deu uns problemas aqui quando a gente tá falando de inferno, umas coisas. Apagou a luz aqui. Foi. Não, literalmente tá cai. amarrado aí. E assim, eu tenho que parar, eu tenho que orar, eu olho e tá tudo certo, mas Tem um certo controle, então, né? eles atuam nessas áreas, porque são áreas importantes que podem ser usadas tanto para propagação do bem quanto do mal, Pra entendeu? falar pra milhões, né? Então, assim, existe essa hierarquia e quando eles entram em clash, né, em luta, o que eles fazem? Eles estão, na verdade, usando o poder que eles têm, mas óbvio que se um arcanjo ele tiver que cumprir uma vontade de Deus, ele usa o nome de Deus para Então, poder passar por cima. É Né? isso, pastor, por exemplo. Vamos colocar como se fosse uma grande guerra espiritual que está acontecendo, porque é isso que eu acredito que está acontecendo. Aí um arcanjo tem que entrar num território brasileiro dominado, ou num território dominado por um principado, uma potestade. São principados. Né? Não, do mesmo jeito que existe uma potestade do país, você tem um arcanjo do país. Ah, tem um arcanjo designado e uma potestade. E eles estão em guerra. Como é que a gente sabe disso? Porque a Bíblia chama Miguel do arcanjo que luta pelo povo de Israel. Então ele... O arcanjo Miguel, para mim, ele é o principal de todos. Hoje é vamos dizer, o general dos exércitos Sei. do Altíssimo. Mas ele tem uma atuação mais específica Com o com o povo de Israel. Entendi. Eu acredito que tenha, por conta disso, outros arcanjos que lutem em outras dimensões. Porque a gente sabe que tem o principado, se falou que tem principado da Pérsia, por que não pode ter no Brasil, nos Estados Unidos, ou não, entendeu? Então dá para Deus, o do Brasil aí, ele tá... Precisamos de reforços aí, né? Tá uma guerra maluca aí, né? Não, no final dos tempos, Porque... a luta vai ser cada vez pior. Porque parece que o mal tá crescendo, não tá? Parece... Ou é só uma impressão? Não. Sempre teve mal e só porque a gente tá vivendo agora dá a impressão que o mal é maior. Não, Como você vê, Jesus pastor? disse, né, que o mal se multiplicaria. A iniquidade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, vai piorar. Então, vai aumentar o mal. A gente vê também um esfriamento, né? Pessoas que não têm uma vida espiritual, que têm uma vida muito material. Aqueles que tinham começam a deixar de ter, né? Entendi. É o esfriamento. O que é o esfriamento? Da fé, do amor. Acho que o esfriamento é pior do que o ódio, do que o mal, né? Porque a pessoa não tá nem aqui nem ali, ela simplesmente não liga, né? Ela simplesmente vive uma vida à parte, né? É o que Jesus fala, né? Na igreja de Laodiceia, de você é morno, né? Eu vomitarei, como que é? Porque você não é nem frio nem quente. Era melhor que fosse frio ou quente. Por causa disso, eu estou para te vomitar da minha boca. O morno é a pior coisa, né? Porque... Pior, né? Porque ele não é nem frio nem quente. Ele não é nem crente e nem ímpio. Ele não é nem ateu. Ou seja, para Deus, aos olhos de Deus, é pior uma pessoa que diz que é, mas não é, do que o cara que diz que não, sou ateu mesmo. Exatamente. Entendeu? Então esse é o tempo. Agora, isso é resultado do quê? De uma batalha espiritual enorme que está acontecendo no mundo, né? Nas regiões celestes. Mas, por outro lado,
o reino de Deus está avançando. Eu não tenho uma visão pessimista. Então, ao mesmo tempo que eu vejo que o mal está crescendo, eu também vejo que os meios de comunicação, as redes sociais, elas ajudaram a espalhar. Essa live está sendo vista por milhares de pessoas. Eu já vim aqui, acho que essa quinta vez, talvez.